Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caute Brasil. Hoje eu vou falar sobre o mercado de transferência da equipe do Venezia. O mercado deles chama bastante atenção, primeiro, por ter contratado muitos jogadores. Eles buscaram já 9 contratações, e isso no mercado após o período da pandemia é um tanto considerável, embora a gente entenda, um clube que chega da Série B tem que fazer contratações para subir de patamar, para ter um salto de qualidade e poder ser competitivo. Mas o que chama mais a atenção é a forma como se dá essas contratações. O Venezia foi bastante alternativo na forma que buscou esses jogadores, e são jogadores que eu acredito que podem dar frutos tanto agora, mas principalmente no futuro. E aí, quando a gente olha as contratações, já chama a atenção primeiro a questão da variedade. Você tem, das 9 contratações, tem apenas um jogador italiano. E você tem 2 norte-americanos, 2 nigerianos, um belga, um austríaco, um islandês e um israelense. Então, foi, digamos, tem um elenco com diferentes nacionalidades. E isso chama a atenção, principalmente, a forma que se dá as contratações. E quando a gente olha para os valores gastos, 10,7 milhões, considerando o padrão financeiro do Venezia, beleza, é uma cifra alta, mas o tipo de jogador que eles foram buscar, a gente pode imaginar que dê bastante retorno, e caso um ou dois deles vinguem efetivamente, se destaquem na Série A, você pode ter uma venda com cifras, se não iguais, mas muito superior a 10 milhões de euros. E o primeiro que chama mais atenção é o meio-campista Gianluca Busio, que inclusive tem nacionalidade italiana, um norte-americano que veio do Kansas City e tem 19 anos, foi a contratação mais cara, chegou por 6 milhões de euros, foi disputado com outras equipes da Série A, inclusive o Sassuolo. E é um perfil, um segundo volante, um volante de bastante chegada às zonas ofensivas, atua às vezes entre linhas, mas chama atenção primeiro, é um jogador com muita capacidade de conduzir, de levar a bola para o ataque em progressão, tem um bom passe, tem um bom poder defensivo, e com 19 anos acho que é um jogador que tem muito a crescer, pode ter dificuldades no início para uma liga de nível mais alto, mas acho que vale a aposta, vale a contratação. Também um norte-americano, mas que era um pouco menos afirmado, que era o Tanner Tessmann, um volante, e esse um pouco de jogar mais recuado. Ele me lembrou um pouco o Nemanja Matic, só para ter uma referência de um jogador que já está mais no imaginário da galera. Um volante alto, com boa distribuição, com bom poder defensivo. Ainda talvez falte um pouco mais de força física, e também velocidade, é um jogador um pouco lento. Mas eu gostei da contratação, achei um jogador interessante, também é uma aposta visando o futuro. Também foi a segunda contratação mais cara, 3,64 milhões de euros, mas vale a tentativa. Aí um empréstimo, e esse sem opção de compra, nem nada disso, um empréstimo limpo, em que o Venezia paga quase 1 milhão de euros para a equipe do CSKA pelo Arnór Sigurdsson, também um jogador jovem, de 22 anos, um jogador de lado de campo, um extremo, por assim dizer, mas de um perfil mais associativo, não é um jogador explosivo para chegar à linha de fundo, é mais um jogador criativo, de triangular, de usar dribles curtos. E pelo que eu vi do jogador, achei um perfil interessante, pode ser um revezamento com o Mattia Aramo, ou até mesmo jogar do outro lado e você ter os dois na mesma equipe. Outra contratação, dessa vez o David Schnegg, um lateral esquerdo da equipe do LASK, um jogador bastante alto, forte fisicamente, também jovem, 22 anos, vem por uma cifra mínima, 0,25, 250 mil euros basicamente. E me chamou a atenção primeiro os números defensivos, muitos desarmes, muitas interceptações por jogo, a estatura, naturalmente falando, porque isso é importante para um lateral, principalmente se você tem em conta que uma equipe como a equipe do Venezia, chegando à Série A, tirando raras exceções, a maioria das equipes que
que sobem para a primeira divisão tendem a ser muito mais atacadas do que atacar. E se você vai ser martelado, você vai levar cruzamentos dentro da sua área, um perfil, um jogador alto acaba ajudando nesse tipo de rebatida. Mas ele não é só um lateral defensivo, me pareceu que tem uma boa qualidade de chegar à frente, usando da arrancada, usando da força. Não é exatamente o lateral mais técnico do mundo, mas não é um jogador restrito apenas à fase defensiva. Aí, mais um meio campista, acho que foi o setor que o Venezia mais se reforçou, que é o Dan Heymans, vem do futebol belga, um perfil também mais ofensivo, um jogador com uma qualidade de passe, com alguma qualidade defensiva, mas a característica mais marcante é a chegada à área para finalizar, seja rematando com os pés, quanto cabeceando. Ele é um jogador alto, e também pela idade, 22 anos, chegando a custo zero, um jogador que, se tiver um bom desempenho, deve deixar um grande retorno para a equipe do Venezia. Parece uma clara intenção de buscar esse tipo de jogador. E aí, um lateral nigeriano que eles vão buscar, um lateral direito dessa vez, um pouco mais ofensivo do que o Schnegg, o Tirone Ebuei, desculpem se eu falar errado, vem da equipe do Benfica, estava emprestado no futebol holandês. A ver o desempenho que ele vai ter. Não, dessas, admito que talvez seja a contratação que menos me chamou a atenção, mas vale a tentativa. E aí um nome que muita gente esperava muito desse jogador, com razão, era um zagueiro talentoso, um zagueiro criterioso nas suas ações, que era o Mattia Caldara. E ele surgiu na Atalanta com muito destaque, se transferiu para a Juventus por uma cifra boa, 19 milhões de euros. Depois ele acabou sendo negociado com a equipe do Milan. Na época a Juventus estava tentando o retorno do Leonardo Bonucci, e o Milan fez a exigência de que basicamente era o jogador que eles queriam em troca, e não haveria negócio sem isso. Foi o Mattia Caldara. Logo quando ele chegou ao Milan teve lesão, depois outra lesão, e perdeu muito fisicamente. Ele acabou tendo uma escolha depois em sequência na carreira que eu considero errada. E é estranho falar isso, porque ele volta para a Atalanta, que teoricamente é o clube que ele se apresenta. Mas a gente pensa em um jogador que volta de lesão, o que tende a ser mais afetado são as suas capacidades físicas. E quando a gente fala da Atalanta, a gente até citou recentemente um vídeo do modelo de jogo da Atalanta. Você tem uma exigência física muito grande sobre os seus jogadores, um sistema de marcação individual, em que você vai ter que fazer perseguições muito longas. E o Caldara já não tinha a mesma velocidade, não tinha a mesma mobilidade para isso. Acredito que num modelo talvez mais zonal, por assim dizer, de marcação, ele teria um desempenho melhor. Mas acabou passando 1 ano e meio jogando muito pouco. E bem, é uma chance de retomar a carreira. Não é mais uma promessa, já tem 27 anos, mas acredito que é um jogador talentoso e que ainda tem muito a aportar. Acho que o Venezia é uma boa tentativa, e a primeira aparição dele agora na Copa Itália, ele sai com números bastante destacados. Então vamos ver se esse jogador vai conseguir se firmar, passar uma boa época sem muitas lesões. E por fim, eles trouxeram um centroavante, David Okereke. Também acredito que vai ser um reserva do Francesco Forte. Mas é um jogador jovem, vem com uma opção de compra, não se sabe exatamente qual o valor. Mas é uma tentativa, uma aposta. Se conseguir furar a fila, deixar de ser revezamento, de ser uma peça importante, bem, é uma tentativa, um jogador jovem, e pode também dar receita futura. E esses empréstimos que a equipe do Venezia fez não tem nenhuma cifra muito relevante. O Tirone Ebuei são 2 milhões de euros apenas, caso eles queiram comprar o jogador no final do empréstimo. O Caldara são apenas 4 milhões. O Okereke, bem, a gente não sabe, não chegou a ser divulgado.
Mas são boas tentativas e, como eu falei, são muitos jogadores jovens. Você tem, pelo menos chegando a custos baixos, o Heymans, o Schnegg, o Tesman e o Búzio, ainda que seja um valor um pouco maior, mas dá para imaginar tranquilamente, caso um desses se destaquem, uma venda de 10, 15, 20 milhões de euros. Eu pego, por exemplo, quando a equipe do Verona subiu para a Série A, logo na primeira temporada eles venderam o Marash Kumbula, um jogador que a gente inclusive falou aqui na série Joias do Caos, e venderam por 20 milhões de euros. A gente puxar um pouquinho para baixo, um valor um pouco menor, a gente pode imaginar tranquilamente um desses jogadores saindo por 15 milhões de euros, 16, e isso já cobriria o que foi gasto nessa janela. É claro, a missão de evitar o rebaixamento é complicada. Alguns setores, talvez, você pode imaginar que no meio da temporada eles tentem buscar um jogador que seja mais certeza, mas eu acho que vale a tentativa. Você tem a briga contra o rebaixamento hoje mais acirrada, tantas equipes que subiram da Série B, mas, por exemplo, a Udinese, que muitas vezes flertava, perdeu o Rodrigo De Paul, que é o principal jogador, ou a equipe do Verona, que tinha um investimento baixo, mas tinha um treinador que tirava muito dessa equipe, também foi um cara que saiu. O Spezia, uma situação também parecida com o Vincenzo italiano, também perdeu seu treinador. Então você pode colocar todas essas equipes como candidatos ao rebaixamento. Em um mercado bem feito, se essas contratações do Venezia vingarem, acho que pode ser um diferencial para tirar a equipe dessa... Não digo tirar da briga, acho que vai brigar sim contra o rebaixamento, mas pelo menos é o suficiente para manter durante mais um ano. E aí a gente tende a imaginar o investimento do Venezia crescendo. E aí, vocês gostaram do mercado do Venezia? Gostaram desse vídeo? Deixe seu comentário, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.